agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Cadê a aniversariante que faz chamada e ela não está recebendo? Ela entrou agora, pastora. Apareceu aqui. Só não consigo chamar daqui do meu. Eu já fiz 2 vezes chamada que apareceu ela. Ah, Ok? Hoje, né, nós estamos alguém fazendo uma primavera nova, né? E mesmo como ela disse, né, para a Deise, que ela não gosta de elogio, né, assim, mas a pastora dela, ela tem que aceitar, né? Porque eu não posso mudar a minha essência, né? E eu sei que assim como eu consegui também, né, que ela não abraçava e hoje ela já abraça, né, assim, também eu vou conseguir, né? Porque a gente não pode mudar quem a gente é, né, assim, a não ser se isso for algo prejudicial, né, assim, mas se é bênção, né, assim, a gente insiste até aprender. Então, hoje, Camila, né, vamos iniciar cantando parabéns para a Bruninha, tá certo? Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Bruninha! Vocês sabem. Quero começar orando. E Camila vai abrindo lá a Bíblia no texto que eu enviei para ela, tá certo? A gente vai ministrar. Santo Deus eterno Pai, eu quero te louvar e te agradecer pelo privilégio do fôlego de vida que o Senhor nos proporciona neste dia. Obrigada, Deus, porque a tua palavra diz que este é o dia que o Senhor fez. Nele devemos nos alegrar, nos regozijar. E por isso, Deus, nós temos um motivo a mais hoje de regozijar, de se alegrar nesse dia, porque nesse dia, ó Deus, há uns anos atrás, o Senhor trouxe a vida de Bruninha, Pai. E há alguns anos atrás, trouxe essa vida, porque tu tem um propósito, né, em tudo, de podermos conhecer a vida dela, Senhor, e hoje ela ter esse convívio conosco. Eu te louvo e te agradeço pela vida de Bruna. Te peço que neste dia o Senhor derrame as suas copiosas bênçãos sobre a vida dela, que o Senhor realize o desejo do seu coração, que o Senhor adestre as suas mãos, Pai, para a batalha, para todo aquele propósito que o Senhor tem levantado a vida dela. Que o Senhor a seque com toda a tua bondade, ó Deus, e que o Senhor, que é o seu pastor, possa mostrar, revelar que nada vai lhe faltar, porque o Senhor é o bom pastor que cuida da sua vida. No nome precioso do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Estou muito feliz, né, de madrugada, né, perdi um sono que estava meio dolorido, né, a minha coluna, e falei até para o meu esposo, já é quinta-feira, né, assim, aí ele já é 1h pouca, né, e eu pedi o celular e mandar uma mensagem para ela, ia fazer chamada de vídeo, mas aí eu não sabia se ela estava no plantão ou se estava de folga. Aí eu preferi só mandar a mensagem, tá certo? Louvo a Deus pela vida de Camila também, né, assim, que essa semana também fez aniversário, né, Deus tem proporcionado para elas duas, né, que Deus conhece no coração, que eu orei, trouxe aquela palavra que Deus trouxe ao meu coração, trouxe para você também. Bom dia, Jana, paz do Senhor. Hoje, nossa irmã Bruninha, da mídia aqui, ó, tá fazendo aniversário, né? Que Deus muito abençoe. Queria que você pudesse aí abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo 12. Antes de ir para a cirurgia, eu tive não um sonho, mas uma revelação de Deus nesse texto, né, assim. E o Senhor falou uma frase para mim nesse texto, né,
que eu fiquei guardando no meu coração. E pela madrugada, enquanto eu estava orando, né, pela vida de Bruna, agradecendo também, né, como agradeci pela vida de Camila, que fez aniversário, né, assim, e aí eu pedi uma palavra ao Senhor, e o Senhor disse, você pode compartilhar esta palavra que eu dei para você, mas eu quero, nessa manhã, falar de um outro ponto que Deus falou, né, nesse mesmo texto, porque esse Deus é muito maravilhoso, né? Se você ler o texto e de tarde você lê de novo, ele vai trazer, né? A palavra de Deus, ela é fixa, né? Deus é imutável, mas para a nossa vida, ela traz um renovo a cada momento que eu e você lê. Por exemplo, o Salmo 23, ele sempre vai ser o Salmo 23, ele não vai se renovar. Ou seja, o Salmo 23, ele vai permanecer sendo esse cântico, mas ele vai produzir em nossas vidas um renovo, né? Eu me lembro de uma certa vez que, em um dia, né, assim, o Senhor mandando eu ler o Salmo 23, e eu li, Deus trouxe uma palavra para a minha vida, né, assim, e depois, antes de eu ir para o ciclo de oração, o Senhor, leia de novo, Senhor, o mesmo texto, né, assim, e o Senhor falou comigo de uma outra maneira, no mesmo texto, como até os dias de hoje, né, você lê, né, o texto e você vai ver que tem várias aplicações, ela vai servir muito para a sua vida. E esse texto de Gênesis, que eu vou pedir para a nossa irmã Camila orar agora, eu queria que você prestasse bastante atenção, você recebesse da parte do Senhor, né, assim, embora, né, essa palavra é para mim, para você, mas em especial para a nossa irmã Bruninha, né, que está fazendo aniversário hoje, eu quero também dedicar você e você que está aí do outro lado, que gosta de acompanhar as nossas mensagens, né, assim, e recebe muita parte de Deus. Eu sei que essa palavra também vai servir para a sua vida também nesta manhã, tá bom? Lê aí, Camila, manda ver. Versículo 12, Gênesis 26, 12. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso, Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes o mesmo nome que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali, cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu o espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Beceba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Amém. O texto, a partir do versículo 12 que a gente iniciou, né, sei que algumas pessoas, né, no caso Bruna, Jana, Camilinha vai lembrar, né, que quando a gente estava na campanha da semeadura, a gente ministrou também nesse texto. E o primeiro ponto que eu falo nessa manhã, né, assim, e declaro sobre a vida de Bruna, é que assim como Isaac formou, né, assim,
Veja, querido, que é uma afirmação. Ele não diz assim, algo no futuro, ele diz algo no presente. Formou, ele afirma que Isaac formou. Quando a gente vai iniciar o texto do capítulo 1, né, do primeiro versículo que diga do capítulo 26, você vai observar que houve uma fome como no tempo de Abraão, e ele vai descer para Gerar. E aí o Senhor fala com ele, e ele não leva somente consigo a sua esposa, né, assim. Então, observe que ele não vai com a lavoura. Ele não vai com a lavoura. Ele vai somente com a esposa dele, né? E ele vai para a terra de Gerar. E ali existe um rei chamado Abimeleque. E ele se estabelece ali. Mas o primeiro ponto é uma afirmação, né? Isaac formou. Eu sei que em meio à escassez, em meio, às vezes a gente não vê, né, muita coisa já se cumprindo, já firmada, mas essa é uma palavra que quem tem aliança com Deus nunca é quebrada, porque Deus tem uma aliança com Abraão, da mesma forma com Isaac, da mesma forma com Jacó. Não a mesma maneira, mas a aliança entre eles, porque você vai ver o Senhor falar, eu sou o Deus do teu pai. Quando a gente vê, eu sou o Deus de Isaac, eu sou, como vai falar a Jacó, e eu sou o Deus de Jacó, quando vai falar as nações. Ou seja, aquela aliança perpétua, né, assim, que o Senhor fez com Abraão, e que ele é poderoso e fiel para cumprir. Então, observe que ele já tinha essa promessa na vida dele, né, assim, e embora o tempo de escassez, porque a Bíblia diz que houve fome onde Isaac estava, e aí ele desce para Gerar, né, assim. E o fato de, muitas vezes, termos descido a uma cidade, né, assim, para fugir da fome, observe que Isaac ele não leva nada a não ser, né, a sua esposa. Mas a Bíblia afirma que ele formou. A Bíblia não diz assim, Isaac, com o passar do tempo, né, assim, irá formar, ou pensou em formar, ou sonhou como José, né, que José sonhou e só não entendeu o que era o significado daquele sonho. Ontem, quando eu estava ministrando aquela palavra de Naamã, uma das coisas que eu me esqueci de falar, né, assim, foi justamente sobre isso. Não é assim que, diferentemente de Naamã, né, que estava convicto que Eliseu ia se levantar, fazer todas aquelas honras, né, assim, querer interpretar como Deus tem que fazer, como Deus tem que falar. Se você observar, José, ele só conta o sonho. Sonhei que essa noite, né, as espigas e tal, tudo. Ele não tem a pretensão de dizer, sonhei, deixa eu agora dizer o significado e como Deus vai trabalhar. Os meus irmãos que têm inveja de mim vão se prostrar diante de mim. Ele, em nenhum momento ele diz isso. Em nenhum momento ele pensa o que é o significado daquilo, né, daquele sonho. Ele simplesmente conta, relata o sonho e ele deixa o Deus que deu o sonho realizar na vida dele. Então, Isaac, ele tem uma promessa que vinha do seu pai e ele era fruto daquela promessa, porque Deus faz a Abraão uma promessa de ter quem? Isaac. Esse Isaac que hoje nós estamos falando, que formou lavoura, porque sobre a vida dele existia uma promessa em qualquer lugar que ele estivesse, em qualquer lugar que Deus o levasse, em qualquer lugar que o Senhor o conduzisse, o Senhor iria fazer ele formar algo, porque sobre a vida dele tinha uma promessa. Uma vez eu ouvi minha irmã
a minha irmã Caçula fala, eu sempre liderei grupos, né, assim, e eu ouvi ela falar, dizendo assim, Adriana, Deus nunca vai deixar faltar pessoas que precisam do cuidado do Senhor e Deus usando a tua vida para cuidar. Sempre vai ter. Por quê? Porque por trás do formar, né, de estabelecer, existe uma promessa de Deus. Abraão formou, porque sobre a vida de Abraão existia uma promessa, existia uma aliança com Deus. E tão maravilhoso que tudo que Deus faz é com abundância, né? Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. A Bíblia não relata qual foi a semente que Isaac semeou. Ele diz, Isaac semeou e formou lavoura. Ou seja, a semente, né, quando a gente estava lá na campanha, era boa e por isso produziu, né, assim, mas esse formou, né, lavoura. Você vai observar que mesmo você lendo o texto, não diz assim que foi, vamos supor, o quê? Que dá muito rápido, talvez feijão, né, assim. A Bíblia não relata que semente ele lançou, mas a Bíblia afirma que naquele mesmo ano em que ele formou lavoura, ele colheu. E eu fico imaginando, e nessa manhã, né, quando eu, nessa madrugada que diga, né, eu estava orando e o Senhor falando comigo nesse texto, e aí eu estava lembrando, né, justamente isso. Eu fiquei, né, não sei você, mas eu fiquei com curiosidade. Assim, poxa, eu nunca parei para pensar que semente foi, né, assim. E o Senhor falou no meu coração, independente, filha, da semente. Né, assim, por exemplo, sei lá, a semente de plantar um pé de coco. Independente, ele colheu naquele mesmo ano, porque ele formou lavoura. Né? Independente de qual seria o tempo. E eu só estou dando um exemplo. Se fosse o pé de coco, naquele mesmo ano, a Bíblia diz que ele colheu. Porque quando Deus forma, quando Deus traz essa forma para a minha vida e para a sua vida, independe do tempo, independe da safra, não é? E depende de muitas coisas na nossa vida, mas esses dois principais, né, assim, de situações para que se forme. Porque Camila, né, uma das ministrações, né, impactante, né, que ela falou foi quando, na pandemia, né, a gente colocou Camila para ministrar. E ela, pastora, mas eu não sei, né? E Deus, né, incentivando. E ela foi ministrar. A terra era sem forma e vazia. Ou seja, ela não tinha forma, ela era vazia, não tinha conteúdo, não tinha nada. Mas o Senhor disse, haja luz. E Deus traz uma forma, Deus traz, né, algo. E é isso que nessa manhã, nessa palavra, e formou. E formou, Bruna, né, assim, porque Deus, querido, mesmo que não seja tempo da lavoura, não seja tempo da semente, não seja você não consegue ver uma forma de isso acontecer. Eu quero te dizer que o Deus que faz a forma, o Deus que fez Isaac formar lavoura, foi ele que fez. Foi ele que fez Isaac formar esta lavoura e colher no mesmo ano o fruto daquilo que Deus formou na vida de Isaac, né? Assim, porque a gente sabe que Isaac formou, mas a gente sabe que todas as coisas é o Senhor que faz, né? Ou seja, eu posso fazer algo, mas sempre Deus vai estar em primeiro lugar, ele me capacitando, porque lá no livro de João, capítulo 15, o Senhor nos ensina dizendo o quê?
sem mim nada podeis fazer. Então, mesmo que a gente use a expressão, e a Bíblia relata essa expressão, Isaac formou lavoura, precisamos entender que ele só conseguiu formar esta lavoura porque o Deus da lavoura, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus que tinha feito aliança com seu pai, o Deus que tinha feito aliança com ele, permitiu que ele conseguisse formar lavoura. Porque sem Deus, nada nós conseguimos formar, fazer, realizar. Quantas vezes tem pessoas que vai fazer algo sem colocar Deus no lugar e quando a gente vê a semente, ela não produz. E às vezes a gente até questiona, diz, poxa, mas eu formei lavoura, né? Eu cultivei, eu fiz isso. E por que não aconteceu? Porque nós precisamos entender que o Deus que faz nós formarmos, nós precisamos entender que tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, glória eternamente. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer para a Bruninha, assim como Isaac formou, você também vai formar pelo poder do nome de Jesus na tua vida. Porque o Deus que tem essa autoridade, esse poder, e você que está aí ouvindo também, com a vida de Camila, a vida de Jana, né? De outras pessoas que entrou, eu não estou vendo. Eu quero te dizer que nessa manhã, a palavra que o Senhor traz, em primeiro ponto, é Ele formou. Camilinha, faz um favor para mim. Manda o convite para Dani, ela mandou uma mensagem agora aí para mim, por favor. Tá certo? Tá certo. Obrigada, meu amor. Ele formou em lavoura. Então, a primeira promessa nesse dia é que você vai formar, pelo poder do nome de Jesus, lavoura na sua vida. E essa lavoura, ela não é qualquer lavoura. Ela não é uma lavoura que pode ou não dar certo. Quando a gente vê lá no livro de Eclesiastes, que o Senhor 11, o Senhor diz o quê? Lança teu pão sobre o mar, sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Né? Quando a gente semeia, a gente ministrou também em Eclesiastes esse texto de semear, né? Assim, quando a gente semeia, e ele diz assim, não fica com a mão à toa, para que você não saiba, porque você não sabe qual irá produzir. Nesse caso, nessa palavra que Deus está dizendo para você hoje, há uma confirmação, não é assim, eu formei, ok, e aí, parou, Senhor? Não, o Senhor está dizendo que neste mesmo ano, você colherá. Aleluia. O Senhor não disse para Abraão, e não deixou tão lindo esse texto, que muitas pessoas ministram, Ivanilza, Pai Senhor, muitas pessoas ministram nesse texto e esquece que o Deus que fez ele formar, é o Deus que fez ele colher essa semente, algo que ele formou. Por isso, nessa manhã, receba da parte de Deus essa palavra profética sobre a sua vida. Primeiro, o Deus afirma para você que você irá formar lavoura. E não vai ser qualquer lavoura. Não vai ser uma lavoura de indecisão, mas uma lavoura de certeza que você, neste mesmo ano, você colherá. Esses dois pontos que a gente deixa aqui do versículo 12, só do versículo 12. Agora eu quero que Camila leia agora, eu acho que é a partir do versículo, que quando Abraão, ele enriqueceu muito, e agora Abimeleque manda ele ir embora. E aí começa um outro ponto que eu quero dizer para você. A Bíblia diz, Bruninha, que Isaac, ele
Ai, como é o nome? Tem que ler para eu poder dizer. Que desentulhou os poços. Lê aí a partir desse versículo, Camilinha. Certo. Versículo 16. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços Aí, cavados no tempo de seu pai essa Abraão. frase. Isaac reabriu o poço do seu pai. Amém. Glória a Deus. Sabe, querido, que nós temos poços na vida da gente, que a gente já cavou, já encheu de água, já fez florescer, produziu. E talvez, porque no caso de Isaac, né, o povo filisteus e as outras nações entulharam, né? Entulhou os poços. Mas o poço, Bruninha, estava lá. É verdade. Ele estava entulhado, mas ele estava lá. Nessa manhã, o terceiro ponto que eu quero dizer para você, há um poço. Ah, pastora, mas você não disse que tem uma lavoura? Tem. Mas também tem um poço. Aleluia. Esse poço que o Senhor fez você beber, né? A gente ministrou isso no aniversário de Camilinha, né? Assim, esse Deus que tem essa conversa e ele diz, olha, você não vai mais ter fome, você não vai mais ter sede, porque a água que eu lhe der, o pão que eu lhe der, você não vai ter fome. Aleluia. Querida, sabe que Deus nesta manhã está dizendo assim, reabra o poço já existente na sua vida. Porque tem gente, querida, que veja o texto, eu quero que você entenda. Ele formou lavoura. A Bíblia diz que ele enriqueceu muito. Ele parou, ele disse assim, eu já tenho lavoura, eu já sou rico, não vou precisar disso. Não vou mais precisar buscar mais nada. Sabe aquelas pessoas que têm a bênção do Senhor? Está tudo na tranquilidade. Tudo na bênção, tudo na paz. Aí esquece de buscar o Senhor. Porque já formou lavoura. Porque já está colhendo o fruto dessa semente, dessa lavoura. Mas eu quero dizer, é aniversário, mas eu quero te dizer que Deus está dizendo para você, reabra os poços entulhados. Reabra. E uma das coisas que eu tenho em silêncio ficado, né, em oração e preocupada não, assim, um pouco de anseio, né, sobre isso, é que muitas vezes nós precisamos, você, Bruninha, Camila, todo mundo que está aí, nós precisamos rever todos os dias a nossa busca, a nossa entrega, a nossa dedicação. Porque muitas vezes nós nos acomodamos porque nós estamos com uma lavoura. Nós estamos colhendo daquela semente e talvez, muitas vezes, a gente não é como o primeiro amor. Né? E ela sabe que quando eu falei, não foi palavra de acusação sobre a vida dela. Mas a gente precisa lembrar disso, voltar ao primeiro amor. Às vezes, eu tinha dificuldade, eu comentava com uma pessoa, né? E eu dizia assim, se dependesse de Bruninha, eu estava ministrando de hora em hora. Eu terminava, ministrava. Eu me lembro que a gente na campanha orava de manhã, tarde, noite, tinha culto à tarde, tinha culto à noite, não sei se você lembra de um culto que a gente fez à noite. E Bruninha, manhã, quando que ela me chama de manhã, né? Manhã, quando a senhora vai fazer uma vigília? Meu Deus, Bruna! A gente já fez de manhã, a gente já fez de tarde, a gente acabou agora de noite, acabou de encerrar um culto e tu ainda queres mais. Alguém que estava sedento. E hoje a gente vê, né, assim, que situações
coisas entulham o nosso poço para impedir que essa água jorre, porque você vai ver, baseado na palavra de Deus, que Isaac, ele reabre os poços do seu pai. Porque já existia. Jana tá rindo, né, Jana? Mas é, porque ele era bem assim, ela sabe disso, né, Bruninha? E aí, né, assim, ele reabriu esses poços. Ele reabriu esses poços. Eu quero te dizer que existe esse poço em que você já bebeu dessa água e talvez o trabalho, talvez a inveja, talvez a espera entulhou esse poço. E você já não está mais conseguindo beber da água desse poço. Porque, sabe, você tem uma lavoura e essa lavoura é produtiva. Mas há algo que eu achei tão tremendo nesse texto, e você vai poder afirmar que eu nunca ministrei esse ponto nesse texto, porque assim, ele podia ter parado na lavoura que ele tinha, não é assim, porque ele tinha colhido naquele mesmo ano, e não foi uma colheita tipo mirrada. A Bíblia diz que ele colheu assim por um. Ele colheu tanto, né? Que a Bíblia diz que ele enriqueceu muito, ao ponto que Abimeleque disse assim, ó, tu já é riquíssimo, não dá mais para tu ficar aqui conosco. Então a gente entende o quê? Isaac não precisava fazer mais nada. Tem crente que está assim acomodado, né? Porque já é salvo, porque lê a palavra, ou busca, ou está na bênção, não está com ausência de problema, porque está tudo na calmaria, e aí acha que precisa só viver de agora em diante com a colheita desta lavoura que formou. Não, querido. Isaac, ele tem uma atitude de reabrir os poços do seu pai. Então, o terceiro ponto que eu quero deixar aqui muito claro para você nessa manhã, você tem que reabrir esses poços, porque tem poços na sua vida. Tem poços que há uma, como a gente diz aqui no Nordeste, eu não sei em outro lugar, mas eu acredito que também em outro lugar, olho d'água, não é? Que é constante. Por mais que alguém tente tapar, né, vai fluir. Por mais que alguém tente entulhar, vai fluir. E eu quero dizer, né, no nome de Jesus, nessa manhã, reabra os poços que Deus deu a você por herança. Mas pastora, veja que aí continua Camila. O que acontece quando ele decide, mesmo sendo riquíssimo, mesmo tendo lavouras, ter formado lavouras, né, assim, ele tem a atitude de quê? De não ficar prostrado, não. Ele tem a atitude de reabrir os poços que Deus deu ao seu pai, Abraão, e que, por consequência, era seu por herança, porque ele era filho de Abraão. Leia aí, Camila. Versículo 18. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Observe que ele reabre o poço já existente e ele dá o mesmo nome ao poço que seu pai tinha dado. Ele não faz mudança. Não é, querida? Ele não faz porque herança não se muda. Herança não faz arrumadinho. Herança não faz aconchego. Tem tanta gente que tem poços e quer mudar, né? O poço, quer mudar os nomes dados por herança para a sua vida.
A Bíblia diz, não fui eu, a Bíblia diz que ele tem uma atitude de reabrir os poços dados a ele. E ele dá o mesmo nome que o seu pai tinha dado ao poço. Ele diz, eu não mudo não. Eu não mudo os nomes dos poços. E a gente entende porque se Abraão deu esse nome aos poços e o significado destes nomes que a gente vê, lembra aí deu o nome de Rehoboth, não é? Deu o nome de... São 3 nomes diferentes, né? Que ele dá. E aí ele dá e tem um significado. Lê aí, Camila, o primeiro poço que ele abre, o nome e o seu significado. Certo. Versículo 22. Isaac mudou-se dali, cavou um outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Esse é o último poço. É o que não conteve e ele vai embora, mas tem 2 antes. Lê a partir do versículo que ele reabre os poços do seu pai. Uhum. Isso é o versículo 20, pastora. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso, Isaac deu ao nome do poço de Ezeque. Porque eles Tá vendo? Existe o primeiro. Isso, Ezeque. Aí no 21, então os servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele e o chamou de Sitna. Né? Ou seja, o pai dele tinha dado... Obrigado, Jana. O pai dele tinha dado esses nomes. E o significado desse nome era isso. Então, no tempo de Abraão também, houve essa luta. Ele estava cavando os poços e aquele povo começou a contender, porque tem gente que é assim, né? Você faz a lavoura ou você cava o poço, tem a água e alguém quer tomar posse do que é seu, por herança. Mas algo tão tremendo que eu vejo que mesmo Abraão e mesmo Isaac, né, no primeiro poço, eles contendendo, eles não desistiram de cavar o outro poço. E eles contenderam. E a Bíblia diz que ele reabre o outro poço. Porque quem tem promessa de Deus, quem sabe o que é de seu direito, a herança que tem, ele não se preocupa, não, com esses invejosos, esses gananciosos, essas pessoas que cobiçam o que você tem, o que é seu e fica cobiçando, não se incomoda, não. Porque a Bíblia diz que ele reabre o terceiro poço e dá o nome de Rehoboth, né? Que quer dizer o Senhor nos vai fazer aqui prosperar neste lugar. Então, o terceiro ponto é reabra o poço. Mas, pastora, e se alguém começar a contender, começar a dizer, vai de novo, essa história de buscar, já vai de novo, tu acreditar que vai acontecer, que vai fazer fluir, a água, não se preocupa, continua reabrindo os poços que o Senhor te deu por herança. O último poço que ele reabre, a Bíblia diz que Isaac diz, o Senhor está conosco. Porque aqueles outros homens, né, assim, não contenderam, porque uma das coisas que
eu fico refletindo, né? Assim, é que muitas pessoas admiram o meu chamado, admiram o ministério, o mistério que Deus tem na minha vida. E aí eu desentulho Poços. E aí começa a contender comigo. Quer ser pastora, quer ser líder, quer ser isso, quer ser aquilo, né? Assim, e às vezes as pessoas não entendem que muitas vezes eu abro mão. Né? Assim, eu digo, ok, eu estava liderando um grupo e alguém sempre falava assim, não, porque você não deixa a gente crescer só, sempre tu tá lá. Eu digo, ok, eu vou sair do grupo, no primeiro grupo, né, assim, né, até a Dani fazia parte ainda desse grupo. E eu saí, eu disse, pronto, eu vou cavar outro poço, porque eu sei que eu tenho poços, porque Deus me deu por herança. E eu disse, fique na frente do grupo, comece a liderar. Querida, diante de Deus, que Deus sabe disso, não durou 24 horas o grupo. Não durou 24 horas. A gente reabre poços, né, que o Senhor dá, e aí alguém começa a contender, porque sou eu, sou eu. Eu lembro de um tempo em que estávamos, né, reabrindo uns poços aqui. E aí, Dani sabe, né? E aí a gente tava, e alguém achou, porque viu, né, muita gente e tal, e tal, e tal, e não sei o quê. E algumas pessoas perguntavam e ia para essa igreja, para esse templo que estava, porque gostava da ministração, da forma, já seguia e tal, tudo comigo. E eu continuei cavando meus poços. Continuei cavando os meus poços. E aquela igreja fechou. Porque, querido, quando a herança, quando o poço é seu, você nem contente, você até diz assim, ok, eu te dou dessa água para você beber. Eu te dou dessa água para você. Não precisa contender, não precisa fazer confusão. Não precisa disso. E a gente segue. E algo que Deus tratou muito com a minha vida nesse texto, nesse tempo, foi isso. Por que você está prostrada? Tem poços para você desentulhar, filha. Porque eu tenho algo muito específico na sua vida. Não adianta alguém contender com você, não adianta alguém querer pegar o que é seu. Porque eu tenho poços e poços, e eu sei, filha, que você é capaz, porque eu te capacito para isso, para desentulhar poços entulhados. De vez em quando eu vejo, né, até de vez em quando, assim, algum convite de algumas pessoas, né, falando assim, pastora, né, antes de eu sair de férias, eu recebi um convite, né, de uma pessoa dizendo assim, olha, eu estou agora, né, como dirigente do ciclo de oração dessa igreja e eu sou muito grata pelo que Deus usou a sua vida e tal e tal. Um dia que a senhora puder, vem aqui para trazer uma ministração, nos ajudar e tal. E eu muito feliz porque está bebendo daquele poço que desentulhamos, que estava lá entulhado. E alguém perguntou para mim e falou assim, por onde a senhora anda? O que a senhora faz? E eu falei, eu? Desentulhando poços. Porque tem gente que quer beber da água, porque a Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz que Isaac reabre. É Isaac que tem aquela atitude de reabrir aquele poço, mas aqueles que gostam de se escorar, naquele que é esforçado, naquele que tem uma promessa, naquele que tem uma herança. Porque o poço era daqueles que estavam contendendo com ele? Não, o poço era de Abraão, que por consequência era de Isaac, porque ele era herdeiro do seu pai. E eles querendo tomar posse. E aí, um tempo antes, alguém, né, quando veio me pedir perdão, falou, e olhe que eu sabia que você era a chave.
mas, né, tudo aconteceu e realmente já tentei por várias vezes, né, assim, com nomes diferentes e não flui, não flui. E aí falou assim, né, vamos fazer aliança. Eu, não, querido. Eu não já te dei o poço de Cintari, né? Ou o outro que eu esqueci o nome. E Ezequiel, né? Não te dei. Vai viver desse poço. Vai viver desse poço. Porque às vezes, querido, tem gente que o Senhor libera uma unção sobre a sua vida e você só quer simplesmente que aquela pessoa seja trabalhador seu. Reabre para mim. Porque desentulhar poços, reabrir poços, não é algo fácil não, querido. Só para quem tem certeza que debaixo daqueles entulhos, debaixo daqueles poços que estão entulhados, há a Bíblia diz que ele vê um fio, né, de água. E ele diz, com aquele fio de água, ele diz, o Senhor está aqui conosco. A Bíblia não diz que, lê o versículo para você ver, não diz que, tipo, quando ele desentulhou, saiu como eu posso dizer a expressão, tipo, é muita água. Dizia aí, saiu não fio. E ele disse, o Senhor está aqui. Aquele sinal de Deus, que tem a chuva abundante, que Elias, quando fala para um moço e diz assim, desce lá. Ele desceu. E aí ele disse, não tem nada. Desce lá de novo, tem nada. 7 vezes. E aí, na 7ª vez, vem um moço, né, e meio, sei lá, com vergonha ou não, ou dizendo assim, eu vou dar aquela palavra, né, para agradar, porque já desci tanto, ele está insistindo, e eu sei que ele é profeta, eu vou dizer naquela palavra para agradar. Ele diz, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aquele mesmo que a gente ontem, se você quer receber da parte de Deus, né, assim, escuta a ministração de ontem também, que foi muito poderosa, pelo menos para a minha vida e para a vida de algumas pessoas que confirmaram o quanto recebeu. Não subestime o Jordano. Não subestime a pequena mão, a pequena nuvem, né, que você olha e diz, pequeno. Não subestime ao fio que sai desse poço que você está desentulhando. Porque esse poço, esse fio, né, esse sinal de Deus, é para alegrar o teu coração e você saber, o Senhor está conosco. O Senhor nos vai fazer prosperar. Não importa se, né, tem uma pessoa, eu não vou dizer porque senão vai saber quem é, mas tem uma pessoa que, por algum tempo, né, assim, eu estava me sentindo incomodada porque estava contando quantas pessoas tinha no culto, né? E essa pessoa, minha ovelha, falou assim, não se preocupe não, que essa pessoa é assim. E eu me lembro do último culto que nós fomos. Agora eu estava olhando, ela estava contando novamente. E aí ela colocou a cabeça, né, assim, dentro da sala, enquanto a gente estava tirando as fotos, e eu estava observando. Bruninha também observou. E ela estava contando porque ainda estava menos do que ela estava às vezes, né? E o Senhor falou para mim, filha, não importa. Isaac viu um fio, mas ele teve a convicção, ele teve a certeza que o Senhor estava com ele. Não importa, querida, a quantidade, não importa se alguém, né, saiu porque não consegue entender a bênção de Deus na minha vida.
a forma que Deus trabalha na minha vida, que está me fazendo prosperar, que está realizando, né, os meus sonhos, porque eu sei que eu tenho formado e tenho recebido, né, porque foi o Senhor que fez isso. Com muita alegria, né, assim, mas é vaidade, mas foi o Senhor que me concedeu, porque Ele sabe que eu sou dele, né, e que se Ele não quisesse me abençoar nessa área, né, eu não conseguiria, né, fazer essa plástica aí. O Senhor faz, porque esse Deus é maravilhoso. Porque no Senhor, o nosso trabalho não é vão, não. E alguém, por causa de inveja, quer entulhar os seus poços. Sabe? Com inveja, fica com ingratidão de tudo que viveu, de tudo que passou. Não consegue ver mesmo que esse fio e achar que não pode prosperar, porque é um fio de água. Mas eu posso dizer, como Isaac disse, quando ele olhou aquele fio saindo daquele poço que estava entulhado, ele disse, o Senhor nos fez prosperar. Lê aí, Camila, essa parte do texto que a gente encerra nessa manhã. Certo. A partir do 19. Aí, os servos de Isaac escavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, e por isso chamou Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou um outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. O quê? Querida, né, assim, mesmo contendendo, mesmo sendo um fio, né, assim, ele sabia que o Senhor estava com ele. Ele não desiste, e ele reabre o terceiro poço, e ele agradece ao Senhor. Porque aquelas pessoas que estavam contendendo, que estavam querendo pegar o que era da sua herança, porque quem tem a bênção do Senhor, quem sabe o que Deus tem na sua vida, né, o que Deus tem derramado para a sua vida, ele não fica aperreado, não. Eu me lembro de uma certa vez que nós fomos lá para Jardim Brasil, não vou dizer o nome, e o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração. E naquela tarde, 4 vidas, né, 3 vidas, se converteram ao Senhor Jesus. Foram salvas pelo poder da palavra de Deus. Porque, ó querida, não importa se alguém contende, mas quem tem a certeza da aliança, da promessa que Deus tem na sua vida, ele reabre, ele não desiste, ele não para. Porque reabrir poços que estavam entulhados, né? Assim, imagine todo aquele esforço, e aí depois de todo aquele esforço, alguém contender e dizer, é meu, é meu. Ingratidão, né? É meu. Querer tomar, querer, né, aquela posição, mas não querer trabalhar, só quer beber da água, mas não quer pôr a mão na massa, não quer trabalhar para isso. Aí Deus que conhece o teu coração, Deus que conhece a tua vida, ele dá um sopro dessas pessoas. E talvez outras pessoas que permanecem não conseguem compreender. Mas é o que Deus tem para a minha vida, né? Reabrir poços entulhados, formar lavouras, né? Fazer com que, né, possamos desfrutar das bênçãos poderosas do Senhor derramadas sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe, né, a cada um de você, que Deus abençoe a tua vida, Bruninha, neste dia, né, assim, que o Senhor derrame sobre a tua vida as copiosas bênçãos dele. Que você, nessa manhã, receba, né, não só como uma palavra só direcionada para a Bruna, mas você que entrou agora, você que, né, tem acompanhado
né? Seja esse agente abençoador, né? Assim, veja o início da ministração, seja esse agente abençoador. Eu declaro sobre a tua vida, pelo poder da palavra de Deus, que você formou lavoura neste dia. Amém. Que você vai colher nesta semana, neste dia, né? Nesta semana, nesse mês, neste ano, né? O fruto dessa semente, dessa lavoura. Deus vai fazer você prosperar. Aleluia. Eu quero te dizer também que Deus convida você a reabrir os poços. Reabrir os poços, que é por herança, porque nesses poços tem água. Nesse poço tem a bênção do Senhor. Veja que no terceiro poço, ele diz, o Senhor está conosco. Reabre os poços e lembra do que o Senhor fez, que esse poço é seu. Reabra os poços. Ah, pastora, mas eu tenho uma vida muito de busca. Amém, querido. Amém. Continua assim. Mas desfrute, né, das coisas novas que Deus tem para fazer na sua vida. Amém. Observe, querido, que Abraão abriu os poços. Isaac era seu filho, óbvio que ele estava com o seu pai Abraão. Mas quando ele reabre o poço, ele diz, o Senhor está conosco. É uma alegria diferenciada, uma alegria nova, porque não pegou ele de surpresa. Ele reabriu porque ele sabia que ali tinha o quê? Água, porque anteriormente o seu pai cavou e ali tinha água. Isaac sabia que ali tinha água. Entende? É uma alegria nova, mas uma alegria de certeza. Eu vou cavar esse poço, eu vou reabrir, porque quando meu pai abriu esse poço, Deus fez jorrar essa água. Reabra os poços, para você ver a alegria do Senhor fluindo. E você vai ver que não é a mesma coisa, porque veja que Abraão diz assim, o Senhor está conosco. Claro que estava. Não estava com o pai dele? Que fez abrir, é o mesmo poço. Por isso que eu dei a ênfase que ele diz assim, ele reabre o mesmo poço e dá o mesmo nome, ele não muda não. Ele não muda não. Mas ele é impactado com esse novo de Deus na vida dele. Amém. Na vida dele. Porque a palavra pode ser a mesma, o ministério pode ser a mesma, a pastora pode ser a mesma, não é assim? Mas eu quero te dizer que tem algo novo nesta manhã para a sua vida. Amém. Quando você desentulhar esse poço que já tem água, esse poço que você sabe que não tente mudar o nome, não tente contender, ou não tente abrir um outro poço, mas reabra o que já existe. Mas, pastora, já existe aí, voltar de novo, pastora, é dar um trabalho, reabra, e tu verás uma sensação nova, uma alegria nova, porque Abraão quando viu seu pai, ele sentiu algo, né? Mas era o seu pai, era o poço do seu pai. Quando ele reabre, ele diz, o Senhor é conosco. Amém. Sabe aquela bênção que você recebe e diz, fulano orou e tal, tudo, mas quando é você, a sós com Deus, que você reabre e você diz, o Senhor está comigo. É uma sensação diferente e que nessa manhã você sinta isso, que você possa ser esse agente abençoador, né? Compartilhe essa palavra com pessoas que você conhece, né? Assim, vai estar salva, mesmo sendo aniversário dela, ela não vai deixar de trabalhar, né? Assim, ela vai editar, mesmo com o soninho aí que a gente tá vendo que ela tá lutando, né? Com sono, né? Assim,
mas ela possa reabrir os poços, que ela possa formar lavoura, porque Deus faz ela formar, ela desfrutar, né, nesse dia da semeadura, de busca, de entrega, né, assim, de serviço ao Senhor, que você possa, né, ser esse agente abençoador. Compartilhe essa palavra, né, na tua rede social para que outras pessoas possam ouvir. Muito obrigado mesmo. A companhia de pessoas que eu não conheço, mas está aí dizendo amém, palavra forte, e eu recebo. Muito obrigado, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu não conheço você, né, assim, e você também não me conhece, mas parou para ouvir, né? E essa palavra impactou. Você entrou no momento da palavra que servia para você, mas que você possa, né, assim, ouvi-la toda para receber mais, né, do Senhor e também transmitir para essas outras pessoas, tá certo? Parabéns de novo, Bruninha, que Deus muito Obrigada, abençoe. No pastora. fundo do meu coração, né, desejo que Deus realize todos os seus sonhos, né, que a cada momento, né, assim, você possa estar vivendo das promessas, do propósito de Deus para a sua vida, tá certo? Que Deus muito abençoe, né? Essa semana, né, foi semana Camilinha e Bruninha, né, assim, Camila foi segunda, terça, né? Terça. Terça, na terça, né? E Bruninha hoje, né, assim, quinta-feira. Então, essa semana de muita bênção, de muita alegria no meu coração, né, assim, pela vida das duas, assim. E eu declaro essa palavra, né, assim como Bruna recebeu a palavra que foi direcionada para Camilinha, Camila também recebe essa palavra também, é para você, porque está na semana do aniversário, né? Assim, então, recebe que Deus tem distribuído, dado, entregado para cada uma de vocês. Obrigada, Ivanilza, obrigada, Dani. Jana, muito obrigada, né, por todas essas palavras também, né, que nos fortalece, né, assim, palavras que ela tem dado, né, que são tremendas, né, assim, que tem reavivado, renovado, né, as nossas forças. Deus abençoe a você, que eu não sei o nome porque subiu, tá certo? A telinha, mas muito obrigada por a sua companhia. Dani está dizendo aí, eita, parabéns, Camila, também, né? Foi na terça-feira, aniversário de Camila, tá certo? E Deus abençoe. Não dá para ninguém ficar com ciúme, porque em meio à cirurgia, de estar aqui em repouso, meio às férias, mas eu não poderia, né, deixar de ministrar, de trazer uma palavra, né, da parte do Senhor para a vida de Camila na terça e hoje para Bruninha. Do fundo do meu coração, eu sei que é bom receber presente, mas o presente melhor é o que vem da parte do Senhor, né? Essa palavra que esse tesouro que a traça nem a ferrugem consome, nem rasga, nem acaba, né? Assim, ela permanece firme, né? Para sempre em nossas vidas. Então, eu sei que estão aí esperando, né? Um excelente dia para você, que Deus abençoe, que o Senhor faça prosperar esse dia na vida de cada uma de vocês. Um beijo no coração, Deus abençoe. Muito obrigada por toda a paciência. Obrigada, viu? Amo vocês. Amo a senhora. Só a senhora mesmo, viu? Beijo. Beijo.